Custo de capital e taxa mínima de atratividade são a mesma coisa? São sinônimos? Significam a mesma coisa? Esta é uma dúvida muito comum dos alunos de administração financeira e até de profissionais já formados. Confundir a taxa mínima de atratividade, TMA, com o custo de capital. Neste vídeo eu vou lhe explicar em detalhes a diferença entre esses dois importantes conceitos da administração financeira e da análise de investimento. Vamos começar com um exemplo. Suponha que você tenha R$10.000 em recursos aplicados em títulos públicos federais, rendendo, digamos, 10% ao ano. Para melhorar sua rentabilidade, você está avaliando outras alternativas de investimento. Das alternativas que você levantou, 3 foram as mais interessantes. Comprar ações na Bolsa de Valores em uma empresa do setor siderúrgico, investir em fundos imobiliários ligados à área de construção civil ou fazer um investimento em certificado de depósito bancário, CDB, de um grande banco brasileiro. Se você comprar uma ação de uma empresa do setor siderúrgico, por exemplo, a valorização ou desvalorização do valor da ação dessa empresa é que vai definir o seu rendimento, a sua rentabilidade. Além do que, a empresa também pode distribuir dividendos, que são os resultados da empresa depois de um ano fiscal. Não existe uma garantia de que você vai ter um rendimento superior ao que você está tendo. Os preços das ações dessa empresa podem permanecer do jeito que estão, podem aumentar de valor ou diminuir de valor. Então, existe um risco inserido nesse investimento. Qual é o risco? O risco de você não ganhar acima do que você já tem, que são de 10% ao ano em títulos públicos, como também existe o risco de você ter um prejuízo, receber menos do que o que você investiu. É por isso que investimentos em ações nós chamamos de renda variável, tanto você pode ganhar como você pode perder. A mesma coisa pode acontecer também com o fundo imobiliário, com os fundos imobiliários, talvez com um pouco menos de risco, na medida que esse tipo de investimento tem um lastro em um ativo real, que é um imóvel ou um investimento. A terceira alternativa é o investimento em CDB, Certificado de Depósito Bancário de um banco brasileiro. Com certeza, das 3 alternativas é a menos arriscada, porque você já tem estipulado, na hora que você vai comprar o CDB, a rentabilidade, as regras de rentabilidade daquele CDB. Existe algum risco no CDB? Sim, existe, que é o risco do banco. Se o banco vinha a falir, por exemplo, esse seu CDB pode não ser honrado, mas certamente é um risco bem menor do que as ações e do que os títulos ou fundos imobiliários. E agora, como você iria tomar uma decisão entre as 3 alternativas? E aí você certamente vai me perguntar, professor, qual é a expectativa de rentabilidade de cada uma delas? Eu preciso saber disso para tomar decisão. Vamos avaliar o seguinte, digamos que cada uma delas tem exatamente a mesma expectativa de rendimento. Supondo 20% ao ano, por exemplo. Qual delas você iria escolher? Eu sei que você é inteligente e iria escolher a de menor risco, não é verdade? Se os rendimentos são iguais e os riscos são diferentes, você vai escolher, logicamente, a alternativa de menor risco, que é exatamente o CDB, não é verdade? Assim é muito fácil, mas logicamente, na prática não é assim, não funciona dessa forma. Digamos então que cada uma delas tenha expectativas de rentabilidade diferentes. Vamos supor que o investimento em ação você esteja estimando que vai gerar uma rentabilidade de 30% ao ano. Fundos imobiliários, 25% e o CDB, 20%. Agora sim, você tem uma graduação das expectativas em relação ao nosso risco, a nossa avaliação de risco. Quanto maior o risco aqui, maior a expectativa de rentabilidade. Qual das 3 você iria escolher? Essa é uma pergunta-chave para a gente identificar a taxa mínima de atratividade, TMA. Agora, nessa situação, fica mais complicado decidir, porque o investimento que está dando maior retorno, que tem expectativa maior de retorno, é o de maior risco. E o de menor retorno é o menor risco. E aí, que decisão você iria tomar? Investir em ação para ganhar mais, mesmo com risco maior, ou investir em CDB, mesmo ganhando menos, com risco menor? Uma das opções seria você chegar à conclusão, por exemplo, que ganhar 30% nas ações não iria compensar o risco de você perder todo o seu capital, não é verdade? Assim, existe uma rentabilidade
para o investimento em ação que, de acordo com o seu perfil de investidor, que vai valer a pena você fazer esse investimento. Digamos que depois de você analisar a situação, você chegou à seguinte conclusão, que valeria a pena comprar ações da empresa do setor siderúrgico se elas rendessem 40% ao ano. Esses 40% ao ano, então, seria exatamente a taxa mínima de atratividade para você fazer esse investimento em ações. Você iria estar, então, disposto a fazer esse investimento nas ações da empresa do setor siderúrgico se elas rendessem pelo menos 40% ao ano, ou seja, a TMA de 40% ao ano. Assim, a gente pode concluir que a TMA representa o retorno mínimo esperado que o investimento deve ter para ele ser viável, para o negócio ser viável para você ou para a empresa. A TMA é um indicador muito importante em análise de investimento. É a partir dela que os administradores financeiros e investidores tomam decisões de investimento, tomando ela como referência. Agora que já sabemos então o que é a taxa mínima de atratividade, o que vem a ser custo de capital, que na prática nós chamamos de custo médio ponderado de capital, em inglês WACC. O custo médio ponderado de capital é a mesma coisa que TMA? Existe diferença ou são sinônimos? O custo de capital, apesar de ser parecido com a TMA, ele pode inclusive ser confundido, ele não é a mesma coisa. Podemos dizer que o custo de capital é o custo do dinheiro. Ele surge a partir do que chamamos de estrutura de capital da empresa e leva em conta todos os custos de todas as fontes de recursos que a empresa dispõe, como o capital próprio e o capital de terceiro. Vamos supor, por exemplo, que uma empresa tem um capital de R$100 mil e que esses R$100 mil sejam oriundos de 50 mil dos sócios, ou seja, capital próprio, e 50 mil de capitais de terceiros. Digamos também que o custo do capital de terceiro tem um custo de 20% ao ano e o capital próprio, que são exatamente as expectativas de rentabilidade dos sócios, seja de 30% ao ano. Quanto é que vai ser o custo médio ponderado de capital, ou custo de capital dessa empresa? Neste caso, nós temos uma divisão exatamente igual entre custo de capital próprio e terceiro, é a mesma quantidade, 50 mil e 50 mil, é bem simples, basta eu tirar uma média. Então, o custo de capital da empresa será de 25% ao ano. E se essa proporção não for igual? E você tiver várias fontes com vários custos, como é que a gente faz? Veja aqui nesse vídeo no card que eu mostro um exemplo prático de como fazer esse cálculo, tanto em situações de lucro real, onde a gente tem um benefício fiscal dos juros, dos empréstimos, como em situações onde você não tem esse benefício. Vamos então responder a nossa pergunta original desse vídeo. O custo de capital e a taxa mínima de atratividade são sinônimos? Resposta: não, não são sinônimos. O custo de capital tem a ver com a estrutura de capital da empresa, suas fontes de recurso e seus custos. E a taxa mínima de atratividade tem a ver com os investimentos e seus riscos. Apesar deles terem relação entre si, já que a taxa mínima de atratividade é influenciada pelo custo médio ponderado de capital, eles não são a mesma coisa. E aí, deu para entender a diferença entre taxa mínima de atratividade e custo de capital? Se você quiser aprender mais sobre esse tema, sobre análise de investimento, veja aqui no link da descrição um link para um livro que eu escrevi sobre esse tema, onde eu detalho mais tanto esses elementos que vão influenciar as decisões de investimento, como algumas técnicas, 5 técnicas principais em que os administradores financeiros usam para tomar a decisão. Se você tiver alguma dúvida ou algum comentário em relação a esse vídeo, fique à vontade para entrar em contato conosco aqui no comentário, na parte de comentários desse vídeo. E se você gostou desse vídeo, deixa um like, porque aí vai ajudar a gente a divulgar esse vídeo para mais gente, tá bom? Se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva para acompanhar nossas próximas postagens, porque nós estamos postando vídeo toda semana. Muito obrigado por você ter ficado até o final do vídeo e até a próxima.